como era o hino nacional na monarquia. No início do século XX, Portugal vivia um momento crescente de tensão política, social e institucional. Há décadas, o país enfrentava instabilidades, crises econômicas e uma insatisfação generalizada com a monarquia constitucional vigente, um regime que havia sido incapaz de responder às demandas de modernização e às mudanças de uma sociedade que debatia entre tradição e progresso. Se você é novo no canal, se inscreva e ative o sininho para mais vídeos como esse. A chama republicana, que ganhava força desde meados do século XIX, encontrou terreno fértil nesse cenário de desgaste. Parte significativa da população, assim como setores mais educados e progressistas, começaram a questionar o papel da monarquia, acusando-a de corrupção, ineficiência e envolvimento com uma igreja poderosa que dominava grande parte das instituições nacionais. Um dos acontecimentos que mais marcaram essa crise foi chamado de Ultimato Britânico de 1890, um documento enviado pelo governo do Reino Unido exigindo que Portugal retirasse suas tropas de territórios africanos estratégicos entre Angola e Moçambique. Tal exigência foi vista como humilhante e alimentou um sentimento de perda de prestígio nacional, corroendo ainda mais a confiança na monarquia e ampliando a impressão de fragilidade do Estado. Paralelamente, a vida política era dominada por um sistema de alternância entre dois partidos monárquicos, o progressista e o regenerador, que se revezavam no poder sem conseguir trazer estabilidade ou soluções efetivas. A corrupção, o gasto excessivo da família real e a incapacidade de adaptação às transformações sociais e econômicas do início do século XX aumentaram o descontentamento popular. Por sua vez, o Partido Republicano Português, fundado em 1876, apresentou-se como a alternativa mais clara e organizada ao regime monárquico. Os republicanos defendiam um projeto político que prometia regeneração nacional, maior liberdade civil e um Estado mais moderno, capaz de acompanhar a evolução dos tempos e de devolver ao país prestígio e estabilidade. Os anos que antecederam 1910 foram particularmente tensos. Em 1908, a monarquia foi abalada de forma trágica. O rei Dom Carlos I e seu herdeiro, o príncipe Luís Filipe, foram assassinados em Lisboa, em um episódio que chocou o país e acelerou o colapso da autoridade real. Com a morte do rei, o jovem Dom Manuel II subiu ao trono com apenas 18 anos, mas a sua juventude e a instabilidade política tornaram-no incapaz de recuperar a confiança popular ou estabilizar o regime. Em poucos anos, a monarquia estava enfraquecida, enquanto o movimento republicano crescia, tanto em força política quanto em apoio popular. À medida que a primeira década do século XX avançava, as tensões acumulavam-se em manifestações, comícios e agitações sociais, que muitas vezes reuniam operários, intelectuais e pequenos burgueses insatisfeitos com a situação do país. O estopim ocorreu no início de outubro de 1910. Entre os dias 3 e 4 de outubro, um grupo de cerca de 2.000 soldados, marinheiros e civis ligados ao Partido Republicano e outras organizações de oposição levantaram-se contra o governo monárquico em Lisboa. Apesar de estarem em número menor do que as forças leais à monarquia, a revolta encontrou dificuldades para ser repelida. O governo foi incapaz de organizar uma defesa eficaz, reunir tropas que dominassem os republicanos no terreno, e isso tudo aconteceu porque as forças monárquicas hesitaram e muitas unidades do exército e da marinha se recusaram a abrir fogo contra os revoltosos.
Na manhã de 5 de outubro de 1910, com a situação já insustentável para a monarquia, a República foi proclamada oficialmente. Às 9 horas da manhã, o anúncio foi feito da varanda dos Passos do Conselho, em Lisboa, o atual edifício da Câmara Municipal, diante de uma multidão que se reunia nas ruas da capital. Com a Revolução Vitoriosa, Dom Manuel II e a família real abandonaram Portugal rumo ao exílio, partindo para a Inglaterra no mesmo dia, marcando o fim definitivo da monarquia constitucional que havia reinado por séculos. Assim que a República foi proclamada, formou-se um governo provisório, chefiado por Teófilo Braga, que assumiu a liderança dos destinos do país. A tarefa imediata desse governo foi organizar um novo Estado, convocar eleições e preparar uma nova Constituição que refletisse os ideais republicanos de modernidade e participação cidadã. Em 1911, a nova Constituição portuguesa foi aprovada, institucionalizando o regime republicano e dando início formal à Primeira República Portuguesa. Esse novo período político prometia modernização, maior igualdade civil, liberdade religiosa e um compromisso com o desenvolvimento social. Com a implantação da República, símbolos nacionais também foram reformulados. A bandeira, o hino nacional e até mesmo o sistema monetário foram substituídos, marcando simbolicamente a ruptura com a monarquia e a construção de uma nova identidade nacional. Nos primeiros anos da República, ocorreram mudanças significativas na legislação portuguesa. Os governos republicanos legislaram sobre questões como trabalho e a chamada laicização do Estado, que buscava separar as instituições religiosas da esfera pública e reafirmar a neutralidade religiosa do Estado moderno. Essas reformas foram acompanhadas por debates acalorados e, em muitos casos, resistências de setores tradicionais da sociedade que viam as mudanças como radicais ou perigosas. Políticas como a educação pública laica e a regulamentação das redes laborais, temas que são comuns em democracias modernas, tiveram suas bases definidas nesse período tumultuado de transição. Apesar das promessas e inovações, a Primeira República Portuguesa enfrentou desafios significativos nos anos seguintes. A nova república foi marcada por instabilidade política, com sucessão rápida de governos, conflitos internos e dificuldades de consolidar um consenso político duradouro. A instabilidade econômica global, exacerbada pela Primeira Guerra Mundial, colocou novas pressões sobre o país, dificultando o caminho para um desenvolvimento estável. Essa dificuldade em manter um governo estável e responder efetivamente aos desafios internos acabou por criar um ambiente político frágil, que culminaria anos depois com outros eventos drásticos, como o golpe de 28 de maio de 1926, que encerrou a Primeira República e abriu caminho para regimes autoritários posteriores, incluindo o Estado Novo de Salazar. A implantação da República, em 1910, representa um dos momentos mais significativos da história portuguesa moderna. Foi a ruptura formal com o sistema monárquico que havia dominado o país por séculos, e a tentativa de construir uma república baseada em princípios democráticos, progressistas e modernos. O 5 de outubro ficou marcado na memória coletiva como o início de um novo capítulo, um momento em que as ideias de representação popular, cidadania e separação entre Estado e religião passaram a ser pilares essenciais da vida política portuguesa. Hoje, a República Portuguesa continua como forma de governo do país, e a data de 5 de outubro é um feriado nacional comemorado anualmente, lembrando aos portugueses das lutas, sacrifícios e transformações que levaram à sua implantação. Esse conteúdo é meramente informativo e pode conter erros em seu roteiro. Para mais vídeos como este, ative o sininho e siga o canal.